Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus, nesta sexta semana do tempo comum, e na qual nós lemos o evangelista São Marcos, no capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo, na barca, apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira esta meditação do capítulo 8 do evangelista São Marcos. Se nós nos recordarmos muito bem, no dia de ontem os fariseus vão até Jesus e pedem um sinal do céu para que pudessem acreditar. E Jesus lhes nega este sinal, dizendo que nenhum sinal lhes será dado, porque o sinal por excelência é o próprio Cristo e as obras que ele realizava. Hoje, então, Jesus faz este alerta aos seus discípulos, dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, tomai cuidado com o fermento de Herodes. E vemos toda essa discussão dos discípulos que acreditam que Jesus está falando da falta de pão. Entretanto, não é disso que fala Jesus Cristo. Em uma outra ocasião, nós veremos Jesus dizer que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E é desse fermento, então, que Jesus previne os seus discípulos para que eles não vivam a hipocrisia, para que não procurem cobrar e ensinar uma coisa e viver uma outra totalmente diferente. Neste sentido, também este evangelho nos ilumina no dia de hoje, também pelo tempo que iniciaremos na próxima quarta-feira, amanhã, que é o tempo da Quaresma. Durante o tempo da Quaresma, nós seremos convidados a viver uma penitência, seremos convidados a viver a conversão. E quando Jesus fala desse cuidado para não nos deixarmos levar pelo fermento dos fariseus, é justamente nesse sentido de que a nossa conversão ela não pode e não deve ser feita unicamente de ritos exteriores, mas ela deve ser algo que brota do fundo do nosso coração. Ou seja, a conversão visível deve ter início na conversão íntima, na mudança do nosso ser, que cada um de nós é convidado a viver. E assim, quando Jesus fala desse cuidado, para que não caiamos no erro do fermento dos fariseus, que é o erro da hipocrisia, é justamente para isso, para que aquilo que nós demonstramos exteriormente seja fruto daquilo que nós acreditamos e vivemos no nosso íntimo, no nosso interior. E assim, quando nós assim o vivermos, com certeza não estaremos nos deixando dominar por este fermento do qual hoje nos alerta Jesus. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.